A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2022, essa revista maravilhosa que tem como objetivo comentar o Sermão do Monte, que está registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Uma passagem muito importante e muitas vezes mal interpretada. Então nós temos que estudar com cuidado. O escritor da revista fez uma exposição muito boa. E aqui na aula número 11, no caso no nosso vídeo, eu tenho como objetivo, propósito, passar aqui por cada tópico e subtópico da revista CPAD, explicando com detalhes o que está escrito, sempre focado na passagem bíblica, procurando me aprofundar cada vez mais, trazendo aqui uma interpretação mais profunda, trazendo luz a um entendimento mais profundo dessa passagem. Então você que é professor da EBD, superintendente, pastor, que vai ministrar, que vai ensinar essa revista, essa lição, eu convido você a assistir essa aula até o final para que você possa compreender mais esse assunto. E se você é aluno da EBD e quer aprender mais, você também está convidado a assistir até o final. Tenho certeza absoluta que você vai ser edificado com essa aula. Eu mesmo estudando fui edificado. Durante aqui a ministração, tenho certeza que Deus vai me edificar mais ainda com esse conteúdo e durante a semana eu vou permanecer conectado com esse conteúdo, meditando nele, procurando colocar em prática, que eu acho que esse é o objetivo da EBD. A EBD tem como principal objetivo formar crentes verdadeiros, cristãos firmados na palavra, que coloquem em prática aquilo que é estudado no domingo. Então eu convido a todos a assistirem essa aula, colocar em prática, viver na prática tudo o que é ensinado no Sermão do Monte, principalmente essa passagem aqui, essa lição que fala da questão do julgamento, porque assim, algum cristão, algum crente pode pensar assim, Jesus ensinou muita coisa, isso faz de mim uma pessoa superior, faz de mim alguém que tem um conhecimento mais profundo. Essa arrogância de achar que teve acesso a uma graça maior, que conhece mais da lei e do evangelho, muitas vezes nos leva a julgar os outros através da nossa própria interpretação, da nossa própria visão, que muitas vezes está manchada, assim como Jesus diz aqui, né? Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão e o teu olho tem uma trave, tem uma tábua dentro dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar achando que o evangelho, que os ensinamentos de Jesus são assim como um objetos que nós pegamos para nós de posse. Eu tenho e eu faço o que eu quiser com ele. Não é assim. Não é simplesmente uma ideia que está por aí, que eu me apossei dela. Agora eu tenho essa ideia e eu vou colocar em prática e fazer o que eu quiser com ela. Não é isso. O evangelho é o próprio Jesus. É você seguir o próprio Jesus. É estar com o próprio Jesus. Então, a responsabilidade em julgar, né, de condenar alguém por estar fazendo algo errado ou aquilo que eu digo que é errado, não é minha, tá? Eu não tenho essa responsabilidade. Esse é Deus que vai fazer. E aqui, é claro, vai entrar uma questão muito interessante, então eu não posso acusar o pecado, apontar o pecado? Podemos sim, podemos fazer isso, mas nós temos que entender como que a Bíblia ensina a fazer isso. Que vai ser, adiantando logo, né, dando spoiler aqui, no caso, através do amor e da misericórdia. Então a gente vai entender bem esse contexto todo, convido você para acompanhar aqui até o final. Só lembrando que no EBD em Foco nós temos aqui aulas em áudio, vídeo, PDF, cursos para professores de EBD. Temos os slides em PowerPoint, no caso você que é professor da EBD, vai ministrar na igreja e precisa do slide para ministrar, nós temos esse slide, faz parte do plano de assinatura do EBD em Foco. É o mesmo slide que eu uso aqui para ministrar, aqui no YouTube, dentro do site, ou seja, aqui no vídeo. Nós temos sermões em PDF, cursos diversos, enfim, uma grande quantidade de conteúdo que você pode acessar dentro do site ebdemfoco.com. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, o link para você acessar também, enfim, fica à vontade para clicar aí. O texto áureo diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então Lucas 6,36 está bem claro que a base do julgamento, de olhar para alguém e ver o erro, é a misericórdia. Tá? É a misericórdia. O J. Carso chega a falar no seu comentário lá de Mateus que quando Jesus fala aqui de não julgar,
Jesus está se referindo muitas vezes à postura. É claro que é uma interpretação dele, mas faz todo sentido, porque a postura ao realizar o julgamento é que vai fazer a diferença. Então nós temos que entender primeiro o que é graça e misericórdia. Verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então aqui também, na verdade prática, está bem claro que ao julgar alguém, eu tenho que primeiro fazer uma análise da minha vida. Então, como eu sou imperfeito, como eu também sou pecador, que capacidade eu tenho para julgar o outro? Então a gente tem que saber fazer isso de acordo com a palavra, olhar para mim primeiro, ser misericordioso, ser amoroso e ao apontar o erro de alguém, fazer isso com o propósito de edificar e não de acusar. Então a gente tem que ter cuidado com essa postura sempre de acusador, que isso não é o papel do crente. Nós não temos que acusar ninguém, nós não temos que julgar ninguém, nós não temos que condenar ninguém. Deus já deixou isso muito bem definido e a gente vai se aprofundar na lição sobre isso. Eu sempre falando aqui se aprofundar na lição, porque a aula já começou, mas eu não entrei ainda no conteúdo da revista. Então a gente está trabalhando aos poucos aqui a introdução ao conteúdo para chegar dentro da parte principal que a gente vai ministrar o conteúdo completo. Então a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 7, de 1 a 6. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo. Durante a aula a gente vai tratar dessa passagem com cuidado, explicando cada detalhe. Introdução. Nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Está bem claro, isso está, no caso aqui, a citação de Lucas 6,37, que é também a mesma de Mateus. Então, somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Então Deus, ele é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a ele. Então Deus, que tem o conhecimento dos nossos corações, dos nossos erros, ele é perfeito, ele sim vai julgar, vai condenar, vai perdoar. Aí é o trabalho de Deus, tá? Deus é que vai fazer o julgamento. Então nós, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, nós temos que ter uma postura diferente, não essa postura de juiz, porque aí sim nós estaríamos tomando o lugar de Deus. O desejo do ser humano de ser igual a Deus, de querer fazer o que Deus faz, isso é antigo. Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden justamente por causa disso. Vocês serão como Deus, foi o que a serpente falou. Então esse desejo de ser como Deus, ele continua nos dias de hoje. Então você querer julgar é querer ser igual a Deus e cair no mesmo erro que os nossos pais. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros antecipadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Então, como nós já estudamos anteriormente, se somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que saber agir da forma correta em todas as situações e não pegar esse ensinamento do Sermão do Monte e agir com arrogância. Agora eu aprendi como que o cristão deve se comportar, eu sou agora alguém diferente, superior aos outros, eu vou julgar agora de acordo com a minha capacidade de julgamento. Jesus está falando assim, não é bem assim. Tome cuidado com essa atitude arrogante, porque você vai cair no mesmo erro dos hipócritas que já foram criticados anteriormente. Tópico 1. Não devemos julgar o outro. Aprendendo a se relacionar com os outros. Tópico 1.1. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é formada por santos, pessoas santas separadas do mundo. Porém, nós ainda vivemos nesse mundo e somos seres imperfeitos. A natureza pecaminosa continua existindo, ela não foi eliminada. Somente quando nós chegarmos no céu de glória, na glorificação, é que o pecado vai deixar de existir. Não haverá mais a presença do pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós ainda vamos pecar, vamos errar. E muitas vezes vai aparecer contendas e disputas dentro da igreja, da comunidade. 1 Coríntios 1, 11 e 12 fala assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Olha só, entre a igreja de Corinto tinha contendas. Muitas pessoas pensam assim, isso que era só em Corinto, que era uma igreja problemática. Não! Havia contendas em várias igrejas e nos dias de hoje não é diferente. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então essa divisão dentro da igreja, as panelinhas, os grupos, as contendas, isso havia na igreja de Corinto, Paulo vai falar, mas havia também em outras igrejas daquela época e nos dias de hoje. Então as igrejas
né, no caso, elas vão ter problemas de relacionamento. Isso é, assim, vamos dizer assim, normal, faz parte da nossa natureza, mas isso tem que ser tratado da forma correta, assim como Paulo tratou com Corinto, nós temos também que tratar dentro das nossas igrejas. Mas o que eu quero dizer aqui é, ainda somos seres imperfeitos, então nós não temos essa capacidade de julgar os outros. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente a perfeição. Essa questão de que, eu tenho que ser perfeito em tudo, né? Sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celestial, como Jesus já falou no Sermão do Monte. Né? Deus está exigindo de mim a perfeição, eu tenho que ser perfeito em todos os aspectos da minha vida. Eu já expliquei essa passagem lá dentro do contexto, da questão do amor ao próximo, enfim. Então, o que a gente tem que ver aqui é a questão da misericórdia, Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então a gente tem que imitar a Deus na misericórdia. Nesse sentido aqui, nós temos que olhar para o próximo e ver amor, ver compaixão, ver alguém que também está precisando de ajuda, assim como eu estou precisando de ajuda. Eu não posso olhar para a pessoa que caiu, que errou e apontar o dedo e acusar e julgar e condenar aquela pessoa, porque ela está precisando de ajuda da mesma forma que eu estou. Então, quando eu aponto o dedo, julgo e condeno, eu estou querendo me colocar numa posição superior, uma arrogância sem sentido e querer ser igual a Deus e fazer o papel de Deus. E, na verdade, nós dois estamos precisando da misericórdia de Deus. Então, o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir, nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então, a gente vai aprender aqui, o objetivo é aprender com Jesus. Jesus ensina como que nós devemos agir quando o irmão está errado. 1.2. Ninguém deve ser julgado? É uma pergunta, né? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Será que Jesus está tirando aqui o nosso, vamos dizer assim, direito, ou até mesmo a nossa própria natureza? Porque por natureza, o que diferencia o ser humano dos animais, dentre vários aspectos, mas essa capacidade de analisar o outro, de ver o que está certo, o que está errado, de discernir as coisas. Os animais não fazem isso, mas nós fazemos. Então, será que Jesus está querendo, assim, inibir essa nossa natureza de omitir um parecer, uma opinião? Será que é isso que Jesus está falando? Se fosse assim, o nosso Senhor contrariaria o seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, Mateus 7,6. Então, o próprio Jesus faz um julgamento, além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus. A gente viu várias vezes Jesus falar isso, né? Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mateus 6,2. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Mateus 6,5. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado com os hipócritas. Então, o próprio Jesus está fazendo um julgamento. Ele está olhando para os fariseus e falando: vocês são hipócritas, porque a atitude de vocês é uma e o que vocês ensinam é outra coisa totalmente diferente. Vocês estão fazendo com a motivação totalmente errada. E a gente tem também o exemplo de Paulo, que faz o julgamento dos cristãos em Corinto, na 1 Coríntios 5,12. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? É claro que é uma passagem dentro de um contexto maior aqui, mas a gente tem que entender que o julgamento acontecia entre os irmãos. Paulo ensina sobre isso. Então, não é a exclusão do julgamento, né? Jesus não está excluindo essa capacidade nossa de omitir opinião. Então, essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. O pastor Ziel Gomes está colocando aqui o seguinte, que o julgamento de Jesus é um julgamento realmente digno, superior e pleno, completo em todos os aspectos, porque Jesus conhecia o coração dos fariseus. Então Jesus vai apontar e falar o erro. Realmente, Jesus está fazendo algo no nível muito superior. Então eu não posso pegar simplesmente ali o exemplo de Jesus e falar: Jesus julgou, eu também vou julgar. Porque Jesus tinha o conhecimento da natureza humana, do coração daquelas pessoas que estavam diante dele. Agora, né, o escritor da revista não coloca aqui
que vai entrar no tópico 1.3, mas já adiantando, a gente tem que entender que Jesus não está excluindo a possibilidade de fazer um julgamento, porque a igreja precisa disso. Só que nós temos que saber tratar as situações, as circunstâncias, levando em consideração que nós também erramos, e nós também somos falhos. Então, o que eu estou falando desde o começo da aula, estou construindo aos poucos esse entendimento, é que quando alguém erra, nós temos que tratar com misericórdia, com amor, e não simplesmente apontar o erro. Então, o julgamento ele é necessário, a expressão, a opinião realmente é necessária, mas nós não devemos tomar o lugar de Deus ao fazer um julgamento, né, achando que nós somos superiores. 1.3. O julgamento defendido por Jesus. Então, vamos entender isso aqui. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krino. No grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir. Ele queria ensinar que não devemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Então, começa a errar por aí. Nós queremos julgar uma pessoa, um erro de alguém, não sei qual é o erro, enfim, baseado na nossa observação, sem entender de fato o que aconteceu. Quantas e quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz, enfim, conheço pessoas que fizeram. Eu tenho que reconhecer o meu pecado de muitas vezes ter julgado alguém simplesmente por uma observação minha, manchada, errada, sendo que eu também sou um pecador. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Olha só o que está escrito em Lucas 5,30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores. Então, olha só o julgamento feito pelos escribas que não entendiam a mensagem de Jesus e o propósito da reunião de Jesus com essas pessoas. Eles estavam errados porque Jesus tinha uma missão específica. O que está escrito em Lucas 5,32? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então eles não entendiam essa missão de Jesus, que era chamar os pecadores. Então eles fizeram um julgamento errado baseado na visão deles ali. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Então, desde o Antigo Testamento, o Êxodo vai condenar essa questão da falsa testemunha, de também não julgar. Tudo era muito bem estruturado ali na Antiga Aliança sobre a questão do julgamento, tudo passava por a questão de testemunha, tinha alguém responsável por fazer o julgamento. Eu acho que eu já falei em aulas anteriores sobre isso, que a questão do rei, o papel do rei era julgar. A gente tem o caso de Salomão com a mulher lá brigando por causa dos filhos. Aquilo é um exemplo de uma ação de juízo realizado por alguém que tinha responsabilidade por isso. Então era tudo feito da maneira correta, não era simplesmente apontar o erro de alguém, mas tinha como objetivo, propósito, resolver um problema específico. Então, na maioria das vezes, os julgamentos que as pessoas realizam têm como propósito simplesmente apontar o erro e muitas vezes minimizar a pessoa que errou, considerar essa pessoa inferior e não tem ali nenhum propósito de edificação. O J. Carson, no seu livro, ele chega até a citar a questão do fofoqueiro. Muitas vezes o fofoqueiro, ele fala algo verdadeiro. Tem aquela fofoca que a pessoa aumenta, tem a fofoca que a pessoa inventa, mas tem a fofoca verdadeira. A pessoa chega para o outro e fala, olha, fulano de tal fez isso, isso e aquilo. É verdade. Realmente, ele não está mentindo, está falando a verdade. Só que o propósito, a postura daquela pessoa ao comentar aquela ação da outra é simplesmente minimizar a pessoa, espalhar a conversa, fazer com que a pessoa seja mal vista pelos outros. Não tem um propósito de edificação. Ele não vai diante da pessoa conversar, saber o que aconteceu, orar com aquela pessoa, tentar resolver o problema, ajudar, porque no outro dia é ele que vai precisar de ajuda. Então, a comunidade dos santos tem que agir dessa forma. Alguém errou, vamos agir da forma correta, vamos conversar com essa pessoa, vamos procurar saber o que aconteceu, quais foram as circunstâncias, o que levou essa pessoa a cometer esse erro. Vamos orar por essa pessoa, vamos amar, vamos incorporar ela na comunidade novamente, porque ela precisa de ajuda. É assim que os crentes têm que agir. Eu já vi muitas vezes, não foi só uma e nem duas vezes não, eu já vi muitas vezes, principalmente em cidades do interior, que eu convivi, que eu estava participando, que alguém pecava, alguém errava e o pastor do púlpito falava assim, fulano de tal está disciplinado.
e muitas vezes falava até o pecado que a pessoa cometia. Isso no passado aconteceu muito na Assembleia de Deus. Hoje, como já dá processo, entenderam que isso pode dar processo, aí estão parando com isso, já estão deixando de fazer. Mas ainda acontece, infelizmente. Então a pessoa recebia a notícia da sua disciplina diretamente do púlpito e não tinha uma oração, não tinha uma conversa, não tinha nada que visava a recuperação da pessoa, visava o amor, a integração da pessoa novamente no corpo de Cristo, de maneira restaurada, enfim, né, com a vida restaurada, com toda a ajuda que a igreja deve oferecer para alguém que errou. Vamos para o tópico 2. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. 2.1. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Então aqui a gente tem o caso de pessoas que gostam de julgar o tempo todo, que gostam de fazer julgamentos e apontar erros e, enfim, a gente já conhece esse tipo de pessoa. Acho que toda igreja deve ter pelo menos um. Pelo menos um toda igreja tem. Não se preocupe, isso aqui não é algo absurdo, porque já está previsto nas Escrituras. E essa pessoa, acontece muitas vezes que ela não é convertida. Não estou dizendo que sempre vai ser assim. Acontece de ter alguém que não é convertido e age dessa forma. Acontece de ser alguém crente. A gente vai dar o exemplo da vida daqui a pouco. Mas acontece de ser alguém que ainda não se converteu. Alguém que ouviu o Evangelho, mas se apossou do Evangelho como uma ideia. Uma ideia como qualquer uma outra, como qualquer ideologia. Alguém que se apossou do Evangelho como um objeto, que acha que pode fazer o que quiser com o objeto. Que vê no Evangelho simplesmente ensinamentos morais, que isso aqui eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Um moralismo barato, só para ter ali diante da sociedade uma certa autoridade. Eu sigo o Evangelho, ou seja, eu sigo uma lei moral superior e você não segue, então você é inferior a mim. Essas pessoas não são crentes, elas não entenderam o que é o Evangelho, porque o Evangelho é seguir a Cristo. É simplesmente olhar para Jesus e fazer o que Jesus ensinou de maneira natural, porque nós já somos transformados e temos uma vida transformada. Então o Evangelho não é algo que eu me apoderei dele, que eu me apossei dele, e agora eu posso fazer o que eu quiser e usar ele para julgar os outros. Não é assim. Nós não temos que agir dessa forma. Vamos ver o exemplo de Davi. Davi, ele cometeu adultério, cometeu um homicídio. O profeta chegou com Davi, Natã, contou a história de um viajante. Eu acho que o texto aqui ficou mal escrito, né? Porque o viajante não matou a ovelha do homem pobre. Na verdade, tinha um homem pobre e um homem rico. O homem pobre tinha somente uma ovelhinha que ele cuidava ali como se fosse a sua própria filha. Fazia parte da família, era como se fosse de estimação. E o homem rico tinha muitas ovelhas. De repente chega um viajante e se hospeda na casa desse homem rico. O homem rico, em vez de matar uma das suas ovelhas para servir esse viajante, foi lá na casa do homem pobre, tomou sua única ovelhinha e matou e serviu ao viajante. Quando Davi ouve essa história, Davi fica muito bravo. Esse homem é digno de morte. Então Davi, ele faz um julgamento, né? Digno de morte é o homem que fez isso. Então ele aponta o erro, ele fala: esse homem está errado. Por que Davi faz isso? Porque a sua consciência já estava cauterizada pelo pecado. Ele já estava numa situação tão deplorável com esse pecado dele que ele não conseguiu fazer uma análise dele mesmo, do erro que ele tinha cometido. Então foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou na trave que estava no seu próprio olho. Como Jesus disse em Mateus 7,3, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então você vê um cisco pequenininho que está no olho do teu irmão, mas não enxerga a trave no seu, não enxerga o seu próprio erro. Então muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. A gente tem que ter muito cuidado com a questão do julgamento por causa disso aqui. Muito cuidado mesmo, porque nós somos pessoas
que pecamos, que erramos, que falhamos. E ao apontar o erro de alguém, nós esquecemos do nosso erro. Então não faz sentido, não tem lógica o cristão querer julgar. Jesus fala assim, não julgueis. Não faz sentido você querer apontar o erro do outro porque você também erra. Tópico 2.2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aqui essa passagem de Mateus 7,2 tem várias interpretações. Uma delas é que quando nós julgamos alguém e usamos uma certa medida, ou seja, um certo parâmetro para julgar alguém, é Deus que vai nos julgar depois com essa mesma medida. Então, se você acusa o irmão e condena o irmão, provavelmente você também vai ser condenado. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então seja o primeiro a jogar a primeira pedra. Vai lá e faça isso. Quando Jesus falou isso aqui, todo mundo soltou, saiu de fininho, soltou as pedras, né? Saiu de fininho. Ninguém teve coragem de jogar a pedra. Porque eles começaram a fazer uma reflexão e entenderam que eles também são pecadores. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes, justos em seus próprios olhos. Lucas 18:9. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então aqui Lucas, Jesus conta a parábola ali falando justamente para os fariseus, para aqueles que estavam achando que eram melhores do que os outros. Então a atitude de julgamento muitas vezes mostra isso. Mostra aquela pessoa que é arrogante, que acha que é melhor do que os outros e tem essa capacidade de julgar. Essas pessoas que fizeram isso no passado, na época de Jesus, os fariseus, foram condenados por Jesus por causa disso. Foram repreendidos pelo Senhor. E hoje, no caso, Jesus continua repreendendo quem tem essa atitude. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo o desejo de julgamento ou crítica. Então isso aqui é uma transformação interior. O cristão ele vai agir naturalmente porque ele foi transformado pelo Espírito Santo. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, essa análise, esse exame que nós temos que fazer de nós mesmos, que Paulo fala aqui dentro do contexto da Santa Ceia, e outros contextos também, Paulo também fala nesse sentido, de nós examinarmos para sabermos se realmente nós cremos no Evangelho, se nós temos realmente uma fé verdadeira. Então, primeiro façamos isso, vamos examinar a nós mesmos antes de tomar qualquer atitude de julgamento. Tópico 2.3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Então, ter essa consciência. Sou crente, sou transformado, não tenho mais prazer no erro, no pecado, mas eu tenho que ter consciência de que eu posso errar e falhar a qualquer momento. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Cristo teve para conosco. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui a gente entende que a abordagem com relação ao erro de alguém não deve ser uma abordagem de acusação, de apontar o erro, mas deve ser uma abordagem relacionada ao amor. Primeiro reconheço que eu também sou falho, que eu também erro. Vou com essa pessoa com amor porque Deus me amou. O amor de Deus foi infinito, foi de tal maneira que Ele me salvou. Então a graça de Deus foi que me salvou. A misericórdia de Deus para comigo. Então eu tenho que ser misericordioso para com o outro. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Então Efésios 2, 8 e 9 está bem claro, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente precisa reconhecer que, assim como a graça de Deus nos alcançou, nós temos que também ser graciosos para com o próximo, porque as pessoas que erram, que falham, estão precisando, na verdade, de ajuda, não de um dedo apontando para ela, falando que ela é pecadora, que ela errou, isso e aquilo. Ela está precisando de ajuda.
assim como eu também estou precisando de ajuda. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Então, se Deus é bom, misericordioso, perdoa qualquer pecado, por que eu vou assumir essa atitude de juiz? Não é o meu papel, eu tenho que orar por essa pessoa. Se você ler a passagem aí do capítulo 7, que nós estamos estudando, do versículo 1 ao 6, logo em seguida Jesus começa a falar de oração. Então está interligado. Em vez de eu ficar julgando, apontando o erro, eu devo orar por essa pessoa e orar com essa pessoa. Faz parte do contexto aí a questão da oração. Em vez de julgar, ore para que Deus possa restaurar a vida daquela pessoa, para que ela possa continuar nessa caminhada e futuramente ela vai te ajudar também em oração quando você errar. A gente precisa de uns dos outros. Tópico 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? 3.1. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. Então, Deus é bom, é misericordioso, Deus é gracioso e Ele revela tudo isso através da salvação. Ele proveu um meio de salvação para a humanidade perdida. Deus, pela sua grande misericórdia, pela sua infinita misericórdia, Ele não deixou a humanidade perecer, mas Ele se revelou à humanidade, revelou-se à nação de Israel, formou aquela nação para que dali nascesse o Messias e toda a humanidade fosse abençoada com a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem de seus pecados. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui aqueles que pecaram, que no caso são todos pecaram, mas não se arrependeram, não quiseram ouvir o Evangelho, não se voltaram para o Evangelho. O Evangelho para eles foi como pérola aos porcos, não tiveram nenhuma utilidade, porque o Evangelho realmente é valioso. O Evangelho é como a pérola, o reino de Deus, ele é valioso, mas ao ser lançado ali, poucos são aqueles que realmente reconhecem o valor do Evangelho. E aqueles que reconheceram alcançaram misericórdia e foram salvos por Jesus Cristo, por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas aqueles que recusaram o Evangelho, esses sim é que vão receber a severidade de Deus, é que serão condenados por causa dos seus pecados. 3.2. Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Deus está lá no céu, é todo poderoso e Ele vai derramar sua ira e tudo mais. Só vê esse lado de Deus, o lado que pune, um lado que é aquele que julga, que pune, que manda para o inferno, aquele que condena, aquele que faz isso e aquilo. Enfim, essa visão de Deus é uma visão errada. É uma visão errada. Porque Deus, tudo bem, Ele vai julgar, Ele vai condenar, mas é preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas, Ele age com retidão e justiça. Então, Deus ele é justo, Isaías 45:21. E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Então, Deus, ele é justo, ele olha a situação, ele faz um julgamento justo, e ele é misericordioso e ele é amoroso. Mas ele vai sempre agir com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Isso aqui está bem claro, nós sabemos a vontade de Deus porque Ele se revelou para nós. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Deuteronômio 7:12 diz assim: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Então, Deus estabeleceu ali diante do povo de Israel as suas leis e deixou bem claro: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês não obedecerem, vocês receberão as consequências dos seus pecados. A gente vê o caso de Davi, que pecou, foi perdoado, mas também recebeu ali as consequências. A espada não se apartou da casa
de Davi. Então Deus, ele é justo, santo, misericordioso, mas ele é um Deus que realmente vai olhar e falar assim, um errou, vai sofrer as consequências. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Então o julgamento de Deus é diferente do nosso. Nós só olhamos os fatos de longe, não sabemos a motivação, o coração da pessoa e já apontamos o erro. Mas Deus, ele trata no interior, ele olha o nosso coração. 3.3. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Eu já falei um pouco aqui da questão de Davi, vamos continuar aqui aprofundando nesse tema. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Atos 13, 22 diz assim, ó, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Está bem claro que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Então Davi, ele era alguém amado de Deus, pecou e foi punido por isso. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Êxodo 34, 7, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então quem erra, quem peca, vai ser julgado por isso. É claro que em Cristo Jesus, nossos pecados já são perdoados. Nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Nós não temos que nos preocupar com o inferno, de ser condenado ao inferno. Porém, nós vamos sofrer as consequências de nossos erros. Isso aí nós não vamos escapar. Todos os nossos erros, todos eles vão ter consequências. Algumas consequências são mais graves, outras mais simples, mas sempre haverá consequência. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados. Mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Então, o crente não tem que ficar preocupado com Deus que é severo, que vai punir, que vai jogar raio do céu, que vai mandar para o inferno. Nós não temos que ficar preocupados com isso. É claro que nós temos que nos achegar a Deus com temor e tremor. Deus, ele é todo poderoso, dono de tudo. Isso aí é um fato. Nós temos que chegar a Deus, diante de Deus com reverência, saber que ele realmente é o Todo-Poderoso. No entanto, se você ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, vive o Evangelho, não se preocupe, porque a misericórdia de Deus já te alcançou. A bondade e o cuidado de Deus vai te acompanhar. Você vai ser uma pessoa abençoada, você não vai ser condenado. A graça de Deus é infinita. Não se preocupe se você errou de novo, se você pecou de novo. Procure ajuda se você acha que tem um pecado que está te acompanhando, que você não consegue abandonar. Procure ajuda, mas não significa que Deus vai te mandar para o inferno por causa disso. Porque se você se arrepende dos seus pecados, ele é misericordioso para te perdoar. Então Deus, ele é o justo juiz. Se você confia em Cristo, Cristo já pagou o preço. O preço foi pago por Cristo. Então basta você continuar com Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha para os dois. Deus é bom e severo, mas se eu estou em Cristo, eu vou viver debaixo da vontade. Por quê? Porque a severidade de Deus que ia cair sobre você já caiu sobre Cristo. A condenação que ia ser sobre você já foi para Cristo. Ele já pagou o preço. Então você não precisa fazer nada, você só precisa crer, porque a bondade de Deus vai te acompanhar. É claro, lembrando, nunca devemos esquecer, nós vamos sofrer as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, mas isso não significa que nós seremos condenados por isso, porque eles já foram perdoados. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra alguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. A conclusão muito certeira nesse sentido aqui, resumindo tudo que nós estudamos, está bem claro aqui,
jamais devemos julgar alguém precipitadamente, né, tomando essa posição de juiz, tomando o lugar de Deus, achando que nós temos essa capacidade de apontar o erro simplesmente. Não devemos fazer isso. Devemos seguir o passo a passo que o escritor da revista deu, né? Primeiro, vamos reconhecer que também somos pecadores, que somos falhos, que cometemos erros. Segundo, vamos tratar o próximo com amor, assim como o amor de Deus nos alcançou. Então nós temos que tratar com amor. E terceiro, assim como a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou, nós também devemos ser graciosos e misericordiosos para com o próximo. Então, diante do erro de alguém, não se ponha na posição de juiz, mas na posição de alguém que está do lado, que quer ajudar a pessoa a levantar e continuar a caminhada cristã, caminhando juntos em comunidade, porque isso sim é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, formado por todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, ajudando uns aos outros. Amém? Bem, chegamos aqui no final da aula. E espero que você tenha compreendido o assunto, tenha gostado do assunto. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Tudo bem organizado para você aí ministrar uma aula de excelência. Lembre-se de acessar o nosso site ebdenfoco.com e mandar uma mensagem no WhatsApp caso você precise de algum conteúdo. Acesse aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pode chamar a gente, pode deixar o comentário. Estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. A paz do Senhor. Até a próxima aula.